Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Nandali Souza, sou assistente social, mãe de família, mulher negra, moro na periferia, sou casada, sou cristã e, como muitas outras pessoas, eu compartilho de um status que não é muito interessante: depressão. Mas assim, calma, cresci em uma família cristã, evangélica, e posso dizer que a minha infância foi uma infância feliz. Tenho boas recordações da minha infância, muito boas mesmo. Amigos, sabe? Pessoas que até hoje eu trago comigo, que foram muito importantes para mim. Me senti uma criança muito amada mesmo, tanto por meu pai quanto por minha mãe. Considero sim que eu cresci em uma família muito feliz. A mudança na minha vida, na minha criação, aconteceu drasticamente a partir dos meus 13 anos, que foi quando eu perdi a minha mãe. Ela faleceu muito jovem, com 38 anos. Perdi minha mãe aos 13 anos e aos 14 eu tive que aceitar uma nova configuração familiar, que foi a introdução da minha madrasta. Logo quando eu perdi minha mãe, todas as pessoas falavam: mas você sabe que seu pai ainda é muito jovem, que ele precisa de alguém. Ótimo, né? Concordo, hoje com 33 anos, mas para uma mente adolescente compreender isso tão recente assim é um pouco complicado. E o interessante é que aí meu pai se casou aos 14 anos e minha vida virou assim um vulcão de uma hora para outra. Né? Não vou dizer que foi um inferno, que graças a Deus eu não sei como é e nem quero saber. Mas foi um vulcão onde realmente várias coisas pareciam adormecidas e que vieram à tona. Então a minha convivência com minha madrasta foi uma convivência muito difícil inicialmente. Então chocou muito a minha personalidade com a de minha madrasta, até mesmo porque a criação que eu recebi desde sempre era do compartilhamento. Então assim, não tinha distinção de coisas entre eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E meu irmão, que na época tinha 3 anos de idade. Não tinha, né? Do tipo que a gente compartilhava de tudo mesmo. E com a chegada dela, então a configuração mudou. E essa perspectiva e esse olhar mudou também. Então isso para mim foi um pouco difícil. E aí, aos 16 anos, sim, dos 16 para os 17 anos, eu desenvolvi a depressão. Eu não me reconhecia uma pessoa depressiva, gente. Não me reconhecia uma pessoa depressiva, até mesmo porque era um assunto que não era muito discutido socialmente, né? Ainda era naquela perspectiva de que era frescura, querer chamar atenção, adolescente quer chamar atenção, né? E também, por eu ser uma criança muito sanguínea, por ter uma personalidade muito forte, daquele tipo que a vida me construiu para sempre rebater, as pessoas dizem: mas também não dá ali, vai fluxicheire, não. Então ninguém me olhava com um olhar de atenção. Ao contrário, era sempre um julgamento. E aí eu só fazia duas coisas. Eu acordava, claro, eu ainda estudava, então eu ia para a escola. E quando eu chegava da escola, eu só fazia dormir. Então eu dormia o dia todo. E algumas famílias não sabem lidar com isso. Então uma adolescente que sempre dorme é um adolescente preguiçoso. Então eu passei por esse crivo também do julgamento. Preguiça, tá dormindo é preguiça. Então ninguém me olhava com um olhar de atenção. Até que um dia eu recebi a visita de uma prima que hoje infelizmente não está entre nós, já é falecida também. Uma pessoa que foi muito importante na minha vida, na verdade é até hoje, mesmo com a ausência física dela. Ela foi fazer uma visita pra gente e ela me chamou pra ir com ela em uma loja. E a gente foi numa loja. Quando a gente chegou em uma loja, que eu passei pela vitrine, gente, eu tomei aquele susto, acredite, eu tomei aquele pá. Era só praticamente a pele e o osso. Super magra. E ela ainda falou assim: poxa, Dali, por que você tá assim, tão magra assim? Por que tu perdeu peso? Porque eu sempre fui uma pessoa forte, minha mãe era obesa. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui acima do peso, assim, não tenho um estereótipo magra, não tenho um biotipo magro. Mas chocou, assim, eu me ver naquela situação. E aí eu fui percebendo algumas coisas em mim, né? Que era a questão da ausência de fome. Eu não sentia vontade de me alimentar quando eu estava em casa. Por incrível que pareça, quando eu saía, eu me alimentava normal. Eu achava que eu me alimentava normal. Mas em casa eu não sentia fome. Em casa eu não tinha ânimo, eu só queria dormir mesmo. Eu dormia o dia todo, gente, ainda dormia à noite. Meu pai ainda falava assim: vixe,
Vai ter sono assim hoje, hein? Que eu dormi o dia todo e dormia a noite toda. Depois que eu chegava da escola, pá, era sono direto. Então, e eu percebia que quando eu me alimentava em casa, eu ia vomitar. Eu vomitava. Então, hoje eu tenho um entendimento que eu desenvolvi anorexia junto com bulimia. Tudo isso devido ao contexto que eu estava vivendo no momento. Então, quando chegou nos meus 17 anos, em meio a tantos conflitos e a tantas mudanças, eu fui morar com a minha tia. Eu fui conduzida a morar com minha tia. Então, que é outra pessoa super, mega, hiper importante, viu? Fica a dica. E aí eu fui morando com minha tia, foi quando as pessoas perceberam que tinha alguma coisa errada, mas é aquele tipo de que tinha alguma coisa errada, mas tem o tabu do ato de ser uma pessoa evangélica, crescer em um lar cristão, que muitas pessoas entendem que tem que ser um ambiente perfeito. Não sei de onde elas tiraram isso, mas tudo bem, né? Cada um fala do que não sabe. Então, assim, tem que ser o lar perfeito. Então já tem essa questão do tabu, até mesmo porque meu pai ele nunca gostou de expor a vida da gente, né? Até mesmo porque eu entendo ele nesse sentido, que as pessoas se aproximam muitas vezes não para ajudar, mas só mesmo para ter a questão do saber da vida do outro e discerminar ali os comentários desnecessários. E também, além de ter esse tabu evangélico, tinha um meu bloqueio em dialogar, né, com as pessoas sobre o que acontecia, porque eu sempre era julgada, ou seja, mas no meio de todo esse processo, eu encontrei pessoas que foram fundamentais na minha vida. Uma dessas pessoas é minha madrinha de casamento, quer dizer, várias dessas pessoas são minha madrinha de casamento, mas da minha própria denominação eu encontrei duas pessoas que, assim, praticamente foram a minha corda de salvação. Eu lembro que uma delas, e ela vai saber que se ela assistir o vídeo, que é ela, porque foi a única que eu fazia isso, eu ia pra casa dela e ela me adotou como uma filha mesmo. E eu ia pra casa dela, eu passava a tarde toda chorando, gente. Era chorando e tomando café, que eu amo café. Então, assim, ela colocava a xícara na mesa e aí ela, fala, filha, fala. E ela me levava pra tudo quanto é lugar. Eu virei o chaveirinho dela, porque todos os eventos de família que ela tinha, ela me colocava lá. E, gente, isso foi uma coisa que me salvou muito. Fora isso, também tenho tios, né? Tem um tio mesmo. Tios não. Um tio. Que também fazia sempre isso comigo. Praticamente a casa dele era a minha segunda casa, porque eu dormia lá. E as filhas dele não são minhas primas, são minhas irmãs mesmo. Uma das até se mudou para morar comigo, minha tia. E eu lembro que nesse processo era início de namoro dela e eu era a vela sempre, né? Sempre, porque onde ela ia, ela me levava. Então, gente, foi com alguns desses apoios e junto também a questão da fé que eu consegui superar esses momentos. Por que eu digo superar esses momentos? Porque são momentos que hoje, graças a Deus, eu consigo lidar. Eu não consigo me esvair em lágrimas, me lembrar. São coisas que não me machucam mais, mas que estão ali porque estão, graças a Deus, cicatrizadas. E isso para mim é motivo de orgulho. Eu consegui lidar com essa situação. Serviu muito para o meu amadurecimento, acredito eu, né? Porque ninguém é perfeito. Mas eu consigo ver as coisas com uma outra perspectiva, né? E graças a essa situação de depressão, eu consegui encontrar uma profissão ao qual eu digo sempre que não é uma profissão, é um estilo de vida, que é o serviço social. O serviço social, assim, permaneço na minha fé, com um entendimento total de respeito, sabe, de tolerância, porque eu acredito muito que isso independe de religião, isso é de caráter. E as pessoas precisam compreender isso para parar um pouco com o vitimismo, com o julgamento, com, sabe, com o mesmo ferro que fere será ferido. Mas enfim, é tema para outros vídeos e vamos falar um pouco sobre isso. Mas assim, eu, graças a Deus, consegui passar dessa fase. E realmente a depressão, ela é tipo um game. Momentos você tá bem, momentos você não tá tão bem, né? E aí as pessoas falam, mas existem remédios, tratamentos, sim, gente, porque a depressão é um conjunto de fatores. Existe a questão biológica, existe também a questão emocional. Então, é algo que eu até conversei com um professor que ele é de saúde mental e ele falou assim, professor, tem cura pra isso? Porque assim, ao mesmo tempo que eu me sinto bem, tem hora que do nada, pá, sabe? Mas eu consigo ter um gancho, um link, um foco, uma força, principalmente minha filha, pra mim é o meu amuleto, não deveria ser,
Mas para mim, o meu amuleto é aquela que me motiva a sempre buscar estar bem, a sempre buscar ser o melhor de mim. Então, com essa perspectiva, eu pensei em criar um canal para compartilhar com vocês um pouco dessa realidade que é desconhecida. Como tem uma frase também que diz assim, às vezes eu me sinto como um livro, onde muitos sabem o nome, mas poucos sabem a história. E questionando, como é que fulano tá em depressão? Você anda rindo, você anda brincando. E quem disse pra você que depressivo, ele tem que andar chorando, tem que andar se lamentando o tempo todo, né? Na maioria dos casos de suicídio, a surpresa vem justamente daí, porque às vezes as pessoas falam, fulano fez isso. Então, assim, tem muito ainda desconhecimento e, assim, é fácil, às vezes, a gente compreender sempre o outro, sempre o distante, né? Fulano tá depressivo, oh meu Deus, como é que tá fulano, tadinho de fulano, a realidade de fulano é difícil. Mas, às vezes, um fulano é quem tá na sua própria casa, mas você acha que é vitimismo, você acha que é dengo, você acha que é rebeldia, que quer chamar atenção, né? Então, assim, as coisas afetam as pessoas de maneira muito diferente. Contudo, é uma vida comum a da maioria, mas a minha realidade, porque a minha realidade talvez tenha uma relevância, porque você pode conhecer alguém, você pode ter um amigo, um primo, um vizinho, um conhecido que compartilha das mesmas necessidades, das mesmas frustrações, dos mesmos sonhos, dos mesmos planos, e aí você pode compartilhar com eles esses conteúdos para a gente se entender melhor. Por isso que eu conto com a colaboração de vocês para deixarem nos comentários a opinião de vocês, porque realmente vai ser muito importante. Em cima disso eu vou produzir mais conteúdos para vocês. Em cima disso eu vou saber se realmente a intenção está sendo de acordo com a ação, porque às vezes a gente tem a intenção de uma coisa, mas na prática é totalmente outra, tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui, porque o vídeo deve estar muito longo, e esse será o vídeo de introdução justamente para dizer para vocês um pouco sobre quem eu sou. Não sei se eu disse muita coisa, né, mas eu espero que vocês gostem da proposta do canal, que vocês sigam, assistam, e é isso aí. Beijo, olha o merchan e até o próximo vídeo. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever. Tchau!